Com a aproximação do lançamento do capítulo 10 de Boruto Two Blue Vortex, os primeiros spoilers referentes a esse novo material já começaram a sair. E não muito diferente do que pensávamos até pouco tempo atrás, uma nova e grande batalha está prestes a começar, porém dessa vez com um contexto e personagens diferentes daqueles que a gente imaginava como destaque anteriormente. Já que depois de muito tempo mesmo, pessoal, Sarada e Sumire finalmente chegaram ao campo de batalha. E a partir desse ponto, um novo e polêmico desenrolar da história de Boruto Two Blue Vortex acaba surgindo, onde a batalha mais mortal de Sarada no conteúdo do mangá finalmente começou. E é claro que se você quiser saber um pouco mais sobre essa nova batalha, cola com a gente que hoje tem. E caso seja novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal, se possível se inscreva para não perder mais conteúdos como esse que veremos a partir daqui. Combinado então, bora! Pois bem, meus amigos, então começando o vídeo de hoje, como comentamos há pouco, um novo cenário de batalha passa a surgir dentro da vila de Konoha, onde após a invasão dos Shinjus à vila de Konoha e também a fuga desenfreada de Himawari junto do time 10, um novo rumo foi dado para a história do mangá, em que uma nova e inevitável batalha que mais cedo ou mais tarde acabaria acontecendo na história, passou então a ser adiantada pelo Kishimoto dentro desse capítulo, já que depois de correr simplesmente uma maratona durante meses, tanto a Sarada quanto a Sumire finalmente chegaram ao campo de batalha, onde a Himawari acabou sendo confrontada pelo Jura nos últimos capítulos, em que, a partir daqui, pelo fato do Jura estar acompanhado de um dos seus aliados chamado de Hidari, uma união de objetivos acabou se juntando ali como algo já meio que destinado, visto que ao chegar ao campo de batalha, Sarada simplesmente acabou caindo frente a frente com a presença que mais deseja o seu mal atualmente dentro dessa narrativa. Afinal de contas, Hidari, o até então segundo personagem mais poderoso dentre os 4 Shinjus apresentados até agora, cujo sabemos que ele é um clone direto ali do Sasuke, tem como objetivo principal devorar a própria Sarada, devido justamente aos laços, de pai e filha que o Sasuke original tem com a Sarada, o que obviamente acabará ocasionando um novo e poderoso conflito do qual seria inevitável até o final dessa história. Porém, honestamente falando, eu realmente não esperava que esse confronto fosse acontecer tão cedo assim. E segundo os primeiros spoilers que tivemos revelados, essa batalha já começou nesse mesmo capítulo, e de uma forma que podemos considerar como extremamente frenética, já que na página que foi liberada como prévia, pelo site oficial, podemos ver a Sarada enfrentando Hidari completamente sozinha, cara a cara com um dos personagens mais poderosos da atualidade. E pasmem, a Sarada parece estar se virando muito bem, e bem até demais por sinal, já que nessa página Sarada aparece utilizando o seu Sharingan com 3 tomoes, utilizando então de toda a destreza do seu Sharingan para ela poder inclusive desviar de um Chidori lançado pelo Hidari. Porém, nem tudo são flores nessa situação, já que com o que tivemos revelado até aqui, acaba abrindo meio que uma margem ali para uma discussão sobre o que está acontecendo no mangá atualmente, e é sobre isso que vamos debater agora. Primeiramente, vamos comentar sobre o fato de Sarada estar enfrentando o Hidari sozinha, já que nessa mesma página podemos ver ali meio de canto, em um dos quadrinhos, que o Konohamaru também aparentemente está se dirigindo ali ao campo de batalha, mas ainda não ficou totalmente claro se ele já está no campo de batalha, se ele está chegando ou alguma coisa assim. Mas por via das dúvidas, podemos supor que mesmo que ele já esteja se aproximando ali da batalha e tudo mais, ou até mesmo que ele já esteja lutando lado a lado com a Sarada, no cenário atual que a gente está vendo aqui, pelo menos nessa página em si, o que levaremos em consideração principal é somente o confronto pessoal entre Sarada e Hidari, que é o que de fato estamos vendo em maior destaque como nos foi revelado. E para começar então a entender esse ponto de vista, primeiramente precisamos descobrir quem é de fato o inimigo que a Sarada está enfrentando cara a cara atualmente. Já que, como sabemos, até então Hidari é um clone, do atual Sasuke, intitulado ali como a Sombra do Hokage, sendo Hidari um personagem criado a partir da evolução de um Tsumeaka do exército do Koji, o qual acabou assimilando a identidade do Sasuke, absorvendo e copiando as suas características através do chakra do próprio Sasuke, que está sendo drenado a partir do ponto em que o Sasuke passou a ficar preso em uma árvore após a batalha perdida 2 anos atrás contra o Koji. E sabendo disso, notamos aí então que o Hidari ele é basicamente um pedaço do 10 Caudas com todas as habilidades do Sasuke, além obviamente de tecnicamente ser muito mais poderoso que o original.
Afinal de contas, Hidari possui o arsenal original de jutsus do Sasuke, além de possuir o Shinjutsu de espaço-tempo da marca de garra do Koji. Assim como também esse personagem ele tem os 2 braços para utilizar em uma batalha, um par de Rinnegan e também, né, uma parcela ali do poder do próprio 10 Caudas. Sendo ele basicamente uma versão especial do próprio Sasuke em um auge que talvez a gente só pôde ter visto algo similar, né, ali com o Sasuke, lá na última batalha que ele teve junto do time 7 contra a Kaguya. E sobre os feitos do Hidari, podemos ver que ele é capaz ali de bater de frente plenamente com o atual Boruto, tanto em velocidade quanto na capacidade destrutiva dos seus próprios poderes, algo que até faz sentido que o Boruto pudesse enfrentar ali cara a cara, mesmo com uma certa dificuldade, como a gente viu lá no capítulo 4, visto que o mesmo acabou treinando ali durante 3 anos com o Sasuke, né, polindo as suas habilidades ao limite ali extremo, se tornando basicamente o ninja que ele é hoje. E então a partir desse ponto podemos compreender um pouco do calibre desse inimigo que está batendo de frente com a Sarada atualmente. Já do outro lado, em um outro cenário, temos o lado da Sarada, né, que basicamente é uma Kunoichi extremamente poderosa, sendo considerada até mesmo por ninjas ali da vila como uma genin com capacidades de um Jounin. Sarada então evoluiu muito ao longo dos últimos anos, mas não tivemos nenhuma ênfase em seu treinamento, com quem ela treinou, o que ela desenvolveu e por aí vai. Assim como também vimos que boa parte do seu foco, né, ou pelo menos imaginamos que o foco da Sarada nesse time skip, teve boa parte da parcela desse tempo tentando talvez provar a verdade sobre o Boruto ali pra vila, o qual nos deixou muitas questões sobre o quanto Sarada se desenvolveu, se ela se desenvolveu, se ela não se desenvolveu, se ela teve melhorias, no que ela melhorou velocidade, melhorou raciocínio, melhorou visão, as coisas assim, a gente ainda não sabe exatamente o quanto ela evoluiu. Então, depois de comentar basicamente quem são os 2 personagens que estão se enfrentando, basicamente a gente pode notar que nessa situação algo não parece se encaixar muito corretamente. E eu peço que vocês não me interpretem mal, eu também gosto muito da Sarada como personagem, eu entendo que ela é um personagem de extrema relevância tanto pro time 7 quanto pra narrativa geral do mangá em si, e que obviamente um momento dela, né, solo ali e tudo mais, simplesmente acabaria chegando. Mitsuki já teve, Boruto já teve, todo mundo basicamente já teve um momento assim, a Sarada ainda nunca teve um momento solo pra ela dentro do mangá, juntamente com o fato ali, né, dela ter ganho, por exemplo, a capa no último volume, então ela é uma personagem extremamente relevante pro mangá. Mas o que a gente tem pra comentar aqui é que essa é uma batalha que a Sarada não deveria sequer ser capaz de estar na linha de frente, principalmente sozinha, visto justamente aquilo que o Hidari representa no mangá atualmente, alguém muito superior ao próprio Sasuke. Sasuke esse que batia de frente com o Naruto, obviamente, né, o Hokage e tudo mais, toda aquela rivalidade ali que eles tinham entre si. Sasuke era um personagem extremamente poderoso mesmo em sua forma base. E o Hidari, obviamente, como a gente comentou, é um Sasuke muito mais forte do que o original. E sim, eu entendo que depois ali do fanservice da Kurama ali no capítulo 9, isso aqui que a gente vai comentar é o menor dos problemas. Mas o que é interessante de questionar é como a Sarada se tornou uma personagem tão veloz em apenas 8 capítulos a ponto de se equiparar com um inimigo desse calibre. Já que se analisarmos bem essa cena da página que saiu, Sarada foi atacada pelas costas a queima-roupa pelo Hidari, visto que ele estava ali saindo de uma marca de garra que estava posicionada exatamente atrás dela. Situação essa que ela foi posta à prova também lá no começo do mangá, no 2º capítulo, quando um Tsumeaka normal ou um personagem aleatório ali do exército do Koji simplesmente a atacou por trás, ela simplesmente acabou sendo avisada ali que um inimigo estava saindo ali, saltando em suas costas, e naquela situação ela simplesmente não pôde fazer nada contra aquele inimigo de baixíssimo nível, que acabou ocasionando inclusive no sacrifício de uma pessoa. Já na situação desse capítulo, ela não somente reagiu a tempo, mas a um inimigo infinitamente mais poderoso do que a situação que ela passou anteriormente. E sim, meus amigos, eu entendo que o pessoal vai argumentar que nessa situação desse capítulo atual, ela estava utilizando o Sharingan agora, e naquela outra situação ela não estava utilizando. Só que o que a gente tem que levar em consideração é que na outra situação ela foi avisada por um aliado, ela se virou e ela não teve reação, né, ou velocidade suficiente ali física, o próprio corpo dela não reagiu à situação e ela acabou sendo salva ali por um aleatório. E sim, isso de fato é verdade, ela com o Sharingan ela tem um poder de reação ali um pouco mais elevado, né, e tudo mais, mas como a gente aprendeu lá desde o primeiro exame Chunin há mais de 15 anos atrás, lá no arco clássico de Naruto, bem no comecinho da história,
O Sharingan não aumenta a velocidade, mesmo sendo capaz ali de prever e antecipar movimentos, ele ainda dependerá totalmente do porte físico do usuário ser capaz de colocar o corpo em movimento para acompanhar o ritmo dos olhos. Rock Lee ensinou essa lição para o Sasuke e também para o leitor logo no começo do mangá. O mesmo também valeu lá no futuro, lá no Shippuden 2 vezes também, né? Por exemplo, quando o Sasuke enfrentou o Killer Bee, onde mesmo ele sendo capaz de acompanhar todos os movimentos ali de espadas do Killer Bee com os olhos e tudo mais com o Sharingan, o corpo do Sasuke, mesmo extremamente poderoso e veloz naquela época, era simplesmente incapaz de reagir ao que os seus olhos estavam vendo naquela situação. Assim como também vale lá pra situação do Itachi contra o Kabuto. O Itachi, pô mano, o Itachi, mano, a gente tá falando do Itachi, o cara com o Mangekyo Sharingan e tudo mais, um ninja extremamente experiente. Então, sabendo disso, é aqui que eu pergunto novamente, como Sarada se tornou tão rápida, sendo que há poucos capítulos atrás, em uma situação muito mais simples, ela quase foi derrotada se ela não fosse salva ali por um figurante aleatório. Enfim, fica aqui a pequena questão, mas eu acredito que isso não desmerece nem um pouco a personagem, mas sim o contrário, onde novamente após mais um capítulo em que vimos que o Boruto não era todo aquele deus absoluto do mangá ali do início que a gente imaginava, dessa vez parece que estamos vendo que até mesmo o nível desses inimigos atuais não parece estar tão distante como a gente imaginava. Mas é claro, tudo isso são apenas as minhas pequenas impressões, né, com relação aos primeiros spoilers, mas agora eu quero saber de você, o que você acha? Acha que o Kishimoto pesou a mão para ajudar a Sarada nessa situação, a ponto de possivelmente cometer ali algum tipo de incoerência nessa batalha dela contra o Hidari? Ou ele simplesmente está nos mostrando novamente que os vilões realmente nunca foram tudo isso que a gente pensava? Fique à vontade para deixar a sua opinião aqui nos comentários. No mais, esse é o vídeo de hoje, a gente se vê muito em breve para comentar, né, sobre os próximos materiais aí do capítulo 10, e então é isso aí. Se você gostou, deixe seu gostei, a gente se vê muito em breve, tamo junto e é nóis!